Bom, o programa Vida Plena conversa agora com você sobre a mudança que ocorreu na lei com relação à licença maternidade. Isso é um tema que sempre gera muitas dúvidas nas pessoas, nas mães que estão esperando aí o nascimento dos seus bebês. Agora, não só elas, né? Muitas vezes, por exemplo, com relação à adoção de crianças. A lei se aplica? Não? Quais outras questões que estão relacionadas com essa lei? É o que a gente vai conversar aqui no nosso programa Vida Plena, inclusive para saber a ampliação desses direitos do salário maternidade, com a doutora Flávia de Oliveira, advogada, está aqui conosco. Doutora Flávia, muito obrigada pela presença. Obrigada eu, muito bom dia. Bom dia. Primeiramente, essa questão dos pais adotivos. A adoção de crianças, feita obviamente de maneira legal, garante a licença maternidade, o salário maternidade? Garante. Inclusive, essa nova legislação trouxe um benefício aos pais adotivos. Antes, o período de licença maternidade, de concessão do salário maternidade, era vinculado à idade da criança. Sim. Então, quando os pais adotavam crianças de 0 a 1 ano de idade, isso na lei anterior, eles tinham 120 dias de licença. De 1 ano a 4 anos eram 60 dias, de 4 a 8 anos, 30 dias. Com a mudança na legislação, agora, havendo a adoção, são concedidos 120 dias de licença maternidade. Independente da idade da criança. Exatamente. O que é muito bom, porque o que se pretende com a licença maternidade é criar o vínculo familiar, independente da idade da criança, não é verdade? Claro. Até porque acredito que quanto maior a idade da criança, mais difícil seja a adaptação ao novo ambiente familiar, né? Sim, esse acompanhamento. E no caso, essa licença, ela é dada à mulher, no caso, ou também ao homem? Essa é mais uma inovação da legislação. Até então, era um benefício concedido à mulher, daí inclusive o nome licença maternidade, né? Agora, apesar do nome continuar sendo licença maternidade, que acredito eu haverá até uma modificação aí para licença familiar, não sei, mas houve uma equiparação entre homem e mulher. Então, o homem também, decorrente de um processo adotivo, o homem, desde que segurado pela Previdência Social, também poderá obter os benefícios da licença e do salário maternidade. Certo. Agora, no caso, por exemplo, de uma adoção feita, né, pelo casal, é apenas um dos dois que pode retirar a licença. Exatamente. Dentre os envolvidos no processo de adoção, apenas um dos dois vai poder tirar a licença. Nunca os dois, né, para cuidarem da criança, apenas um. Perfeito. Agora, essas mudanças contemplam também o direito ao salário maternidade no caso do falecimento da mãe? Essa é mais uma inovação. O que acontece? Até então, quando havia o falecimento da mãe, né, em virtude da licença maternidade, quando ela falecia, cessava a concessão do benefício. Agora não. Agora o cônjuge sobrevivente, desde que também seja assegurado, desde que não tenha havido o falecimento ou o abandono da criança, também vai receber os benefícios da concessão da licença maternidade. É muito importante também deixar claro que isso está diretamente atrelado ao afastamento do trabalho, né? A pessoa não vai simplesmente receber o salário maternidade. Aí a função do legislador, a ideologia, o que motivou o legislador quando determinou dessa forma, foi justamente fazer com que o vínculo familiar fosse criado. Que esse homem, por exemplo, no caso, possa estar ali junto no desenvolvimento da criança, principalmente nesse primeiro período que é tão delicado e que as necessidades são grandes. Pois é. Você vê, agora a gente conversando aqui parece tão óbvio, né? Que um deles faleça e o próximo possa, e o outro possa cuidar da criança, e até então não era. Até então cessava o benefício, a família muito possivelmente estivesse passando por um momento muito triste, né, de muita dor, e ainda assim não havia esse amparo para que a outra parte tivesse a licença maternidade e pudesse dar continuidade ao cuidado das crianças. Perfeito. E o desenvolvimento da lei é assim, né, gente? Diante das demandas, e é importante da sociedade conhecer, inclusive, os seus direitos para conseguir exigir mais, né, da legislação que garanta aí todas as necessidades. Agora, com relação a essa questão, o benefício ele é concedido primeiramente à mãe, nesse caso que a gente citava, e o valor é equivalente ao que ela recebe, correto? Exatamente.
Havendo, infelizmente, o falecimento dessa mãe, ele é reajustado o valor? Ele é reajustado. Conforme o benefício do pai? Exatamente. Ah, perfeito. Exatamente. A gente tem uma pergunta do Luciano Teixeira, de São José dos Campos. Queria agradecer, inclusive, a todos que nos acompanham na região de São José dos Campos, São Paulo, pelo Canal 11, também ali na região do Vale do Paraíba, todos na audiência da Boa Vontade TV participando. Ele faz a sua pergunta e eu quero deixar o contato para que você, que tenha dúvidas, também possa entrar em contato, fazer a sua pergunta aqui para a gente hoje. O nosso telefone é o 0300 10 07 940, 0300 10 07 940, ou então mande o seu recado pela internet, vidaplena@boavontade.com. O Luciano quer saber o seguinte: com a nova lei, o esposo, é o que a gente responde aqui, tem direito ao benefício, ao menos que a mulher já esteja recebendo, certo? Exatamente. Tá. E a menos que a mulher... Veja, nós estamos falando em caso de adoção, tá? Tá. Se for filho biológico, a mulher já tiver passado pelo processo de parto e tal, não tem como fugir disso, né? A mulher é que está necessitada da licença e é dela. Então, em caso de adoção, a equiparação entre homem e mulher. Fabiana Soares, de Joinville, Santa Catarina, muito obrigada, Fabiana, pela sua participação. A partir do dia em que a gestante recebe o atestado de afastamento do trabalho, quanto tempo ela leva para receber o salário maternidade? Olha, quando a gente fala de afastamento, está mais ligado à licença do que ao salário, né? Mas é claro que as duas coisas andam aí concomitantemente. A partir do momento que há o afastamento em virtude da gestação, porque assim, ela pode se afastar até 28 dias antes do parto, e isso pode ser estendido em mais 15 em virtude de um eventual atestado de saúde do médico da gestante. É imediato, né? A empresa vai se municiar de toda a documentação solicitada pelo INSS para fazer o que precisa, mas, em teoria, pelo menos, é imediato. Agora, havendo a necessidade de um afastamento maior, ela já entra como benefício de licença médica, seria isso? Sim. Com mais de 15 dias, por exemplo? Mais de 15 dias, sim, entra como licença médica. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta de Jacareí, São Paulo, também na região ali do Vale do Paraíba, da região de São José dos Campos, também nos acompanhando pelo Canal 11. A Cícera Assunção quer saber como é calculado o valor do salário maternidade. Nós temos aí algumas diferenciações, mas, via de regra, para o segurado trabalhador, ou seja, para a mulher que paga previdência e está trabalhando, é o valor referente ao salário que ela recebe. Tanto que quem faz o pagamento do segurado trabalhador é o próprio empregador, que depois tem esse valor abatido das suas obrigações com o INSS. Mas o empregador continua pagando salário para a mulher ainda que esteja em licença e estabilidade. Perfeito. Entendeu? Agora, a gente conversou um pouquinho, principalmente sobre a mudança com relação a casais que adotam crianças, né? E ao benefício que é estendido ao homem, no caso do falecimento da mulher que está de licença maternidade. Mais alguma mudança aconteceu? Ou tem aí mais algumas questões a serem discutidas ainda com relação a esse tema? As principais mudanças, quanto à licença maternidade, salário maternidade, essas são as principais modificações. Certo. E aí, a importância da mulher trabalhadora, a gente sabe que, né, as pesquisas mostram, inclusive, isso, a quantidade de mulheres que guiam, que sustentam os seus lares é gigantesca. A importância dela estar ciente desses direitos, e a família também sendo preservada, cuidada aí pela nossa legislação. Olha, hoje em dia, cada vez mais mulheres são responsáveis por manterem famílias, né? E, com muita certeza, esse avanço na legislação faz com que as mulheres se sintam mais seguras, saibam... É muito importante que as mulheres saibam que estão seguras para manterem a vida, para darem sustento e para darem carinho e segurança. Porque esse momento de licença maternidade é um momento muito especial. Sim. Né? É um momento em que a mulher tem a possibilidade de se aproximar, de tomar consciência de que o núcleo familiar está iniciando quando é o caso do primeiro filho. Então, ter essa certeza da estabilidade, saber que aconteça o que acontecer, porque sempre tem aquela preocupação, mas e se eu faltar, não é verdade? Ter essa certeza de que aconteça o que acontecer, uma outra pessoa vai poder continuar tomando conta das crianças. Eu acho que é um avanço
Sem dúvida. Muito grande. Então, essa legislação é vista com muito bons olhos, assim, muito bons olhos. Importante. E a questão de contemplar a questão da adoção também é tão importante, né, gente? Infelizmente, quantas crianças ainda precisam de um lar? E o incentivo, né, todo o apoio que se possa dar com relação a esse tema é, sem dúvida, uma ação que deve ser incentivada. E é por isso que o Vida Plena conversa sobre esses assuntos com você, para que você tenha conhecimento, saiba qual é o seu direito. Dentro desse conhecimento, né, quando a gente tem conhecimento do que podemos, não podemos fazer, é que a gente consegue tomar as boas decisões na nossa vida, conscientes, responsáveis. E o cuidado com a família, a Boa Vontade TV, acredita muito nisso, é fundamental, né? Os laços familiares não são ao acaso formados e são de uma responsabilidade muito grande de todos nós e deve ser cuidado. A sociedade deve olhar para a família com esse respeito, com esse olhar de responsabilidade, de cuidado que nós citávamos, inclusive. Doutora, queria agradecer a presença da senhora aqui no nosso programa, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. Lembrando que se você tiver qualquer outra dúvida sobre esse assunto, você pode entrar em contato com a nossa produção. Nosso telefone é o 0300 10 07 940 ou então vidaplena@boavontade.com. É o contato na internet para você mandar o seu recado. Estivemos conversando hoje aqui no Vida Plena com a doutora Flávia de Oliveira, advogada, falando conosco sobre a licença maternidade e as mudanças contempladas na legislação com relação a esse tema. Falávamos aí do cuidado com relação aos pais que adotam crianças, independente inclusive da idade dessa criança adotada, e também com relação ao direito que o pai adquire uma vez que haja o falecimento da mãe. É um tema muito importante, sempre terá espaço aqui no Vida Plena, que conversa hoje, durante todo o programa, sobre a importância da boa palavra. E tá aí, gente. Direito dito, né, quando a gente conversa sobre esses assuntos, são boas palavras que são ditas porque esclarecem todos nós quanto às dúvidas que temos no nosso dia a dia. E a gente vai continuar falando sobre esse tema daqui a pouquinho aqui na Boa Vontade TV. Nós já voltamos.